Efésios, capítulo de número 4, versículo 1. Podemos ler? Diz assim: portanto, como prisioneiros do Senhor, no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo desceu ao mundo inferior, e aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Você pode repetir a palavra comigo, a última: e seja saudável em amor. Eu queria orar mais uma vez, se você puder curvar a tua cabeça. Espírito Santo, nós estamos aqui com o coração extremamente grato por esse momento que estamos vivendo como igreja. Um novo ciclo está se iniciando agora, e o Senhor fez muito mais do que nós imaginaríamos e até do que nós mereceríamos. Obrigado, Jesus, porque os seus planos são mais altos que os nossos planos, assim como o céu é mais alto do que a terra. Nós colocamos os nossos pés em obediência à direção que o Senhor tem nos dado, e nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que um dia prometeu, e nós somos testemunhas vivas de que o Senhor é um Deus que cumpre promessas. Estamos diante da tua palavra e sabemos que ela, nesse primeiro dia aqui na Tiradentes, será um marco para a nossa história, será um divisor de águas, será uma coluna que nos lembrará e nos guiará por esse novo ciclo que estamos vivendo. Pai, no nome de Jesus, nos faça enxergar de maneira clara a sua visão, o seu direcionamento e a sua vontade, porque ela é perfeita, boa e agradável. Assim nós oramos, Jesus, e já te agradecemos. Amém. Amém. Meus amigos, último culto de domingo, nós estávamos encerrando um ciclo, e eu sou alguém que fico muito sensível para entender as palavras específicas que Deus traz para a nossa vida como um todo. Embora eu não seja alguém extremamente simbólico, mas a Bíblia carrega muitos simbolismos, muitas ações proféticas. Então nós sabemos que o fato de termos mudado para Tiradentes agora não é apenas uma transição geográfica. Nós sabemos que Deus está mudando algo na nossa vida. E nós falamos na semana passada a respeito daquilo que nos trouxe até aqui. Começamos na casa do Lucas, amigos que construíram lealdade, que permaneceram juntos, que Deus formou uma igreja. Antes de Deus formar uma igreja, falamos na semana passada, Deus gerou uma família, amém?
E nós carregamos isso durante muito tempo. E eu fiquei perguntando para Deus, que palavra poderia encerrar um ciclo? E Deus nos trouxe aquela palavra, de família à igreja. Foi a palavra da semana passada. E essa semana eu comecei a orar em Deus e a buscar, porque eu sabia que certamente o primeiro culto nesse novo lugar, Deus nos daria uma palavra rema, uma palavra de direcionamento. E eu fiquei a semana inteira pensando, e aí algumas coisas encheu meu coração. Falei, nossa, nós já estamos falando dessa transição já faz algum tempo. Lembrei do texto que inclusive já preguei nesses últimos dias lá, a transição do povo de Israel, dos hebreus saindo do Egito, foram para o deserto, a entrada em Canaã. Eu pensei, é isso. Nós estamos entrando numa nova terra, numa nova dimensão, num novo lugar. E comecei a pensar, vou falar sobre a diferença da liderança de Moisés, quando liberta o povo, para a liderança de Josué, quando introduz a terra prometida. A minha cabeça fez um monte de... E eu falei, nossa, isso vai ser muito legal. E aí coloquei os textos, juntei as coisas, comecei a orar. Deus, e agora? Essa é a palavra? Aí, ouvi o silêncio do Espírito, como se o Espírito pegasse um alfinete na minha bolinha de empolgação. Eu falei, Deus, se não é isso, olha como faz sentido, né? Tudo a ver. O Espírito, não é sobre isso. Não é a palavra rema para esse novo tempo. Eu falei, então o que é que eu vou pregar? Isso sentado na mesa de manhã, tomando café. E o Espírito falou ao meu coração, abra a Bíblia e leia que eu vou te mostrar. Peguei a Bíblia, abri no Novo Testamento, 3 páginas que eu virei, dando uma olhada geral. Efésios. No capítulo 1, você percebe no sobretítulo da minha Bíblia, fala, Paulo ora pedindo sabedoria espiritual para a igreja de Efésios. Eu olhei o outro lado da Bíblia, capítulo 3, Paulo ora pedindo crescimento espiritual para a igreja de Efésios. Eu falei, entendi. E aí eu fiz uma pergunta, qual era a diferença da igreja dos Efésios para as outras igrejas que Paulo escreveu? E aí o Espírito Santo trouxe com clareza. E Deus falou ao meu coração a palavra que vai representar esse novo ciclo, o 5º estágio da Simple, desde quando nós começamos. A palavra rema que vai representar esse novo tempo é uma palavra que vai falar sobre maturidade espiritual. Eu vou falar de novo, acho que 2 pessoas entenderam. A palavra rema que vai direcionar esse novo ciclo na Simple vai ser maturidade espiritual. Deus falou, esse 5º estágio tem um objetivo claro. As pessoas vão chegar, porque nós sabemos que Deus está trazendo famílias para fazer parte da nossa família, mas existe um objetivo específico. Eu pensei, nossa, eu pensei que era terra, era conquista, era vitória. E Deus falou, é maturidade espiritual. Eu vou mandar pessoas que vão chegar feridas, elas serão curadas e vão ser direcionadas a uma maturidade espiritual. Da maturidade espiritual. E quando eu ouvi isso do Espírito, eu ouvi a palavra lapidação de caráter. Eu vou repetir. Deus está nos transicionando para um novo tempo e para gerar a maturidade espiritual. Aí você pode perguntar, por que maturidade espiritual? Porque Ele está voltando para buscar uma igreja madura, para buscar uma igreja consciente daquilo que ela carrega. Ela precisa saber a sua própria identidade, ela precisa parar de viver uma vida instável. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali, uma hora eu estou sendo subjugado por um problema, eu já estou embaixo. Não, agora é a hora de maturidade. E Deus falou, lapidação de caráter. Permita ser lapidado no seu caráter, porque uma igreja madura começa o processo permitindo Deus lapidar o caráter e as inconstâncias. Às vezes as nossas faltas de experiências, os nossos altos e baixos fez parte até aqui, mas agora Deus quer trazer uma unção de constância, de responsabilidade, sabe? Trazer para perto agora e gerar homens e mulheres conscientes daquilo que carregam.
E quando eu ouvi isso da parte do Espírito, por isso esse é o tema da mensagem, Deus falou para mim: não tem como ter maturidade espiritual, não tem como falar sobre lapidação de caráter se você não começar falando sobre identidade curada. Eu quero que você guarde isso. Está sendo filmado, você vai voltar e você vai assistir de novo. O que Deus quer da Simple nesse 5º estágio como igreja? Maturidade espiritual, mas para isso, lapidação de caráter e uma identidade curada nele, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Quando você começa a pesquisar qual é a diferença da carta que Paulo escreve aos Efésios para as outras igrejas que ele escreve, você vai começar a perceber algumas coisas muito interessantes. Exemplo, Paulo, quando escreve a igreja dos romanos, aos romanos, Paulo está falando sobre graça salvadora. Paulo, quando escreve aos Gálatas, Paulo está falando sobre liberdade cristã. Mas quando ele escreve para os coríntios, Paulo está falando sobre santidade prática. Mas quando Paulo escreve aos Efésios, e o Espírito falou: olhe para a igreja dos Efésios e use ela como modelo. A Simple precisa olhar para a igreja de Efésios e usar como modelo. Por quê? Porque quando Paulo escreve a igreja aos Efésios, ele está falando sobre identidade espiritual. Identidade espiritual. Aí você pode pensar: a identidade espiritual é uma igreja que flui nos dons, que o poder vem também, mas não apenas. Por quê? Porque essa igreja, inclusive, era a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, a Bíblia diz, Paulo escreve dizendo que era a igreja que tinha mais dons. Mais dons. Imagine se a gente fizesse 2 cultos no domingo e fizesse assim: olha, o culto das 9 horas da manhã do domingo. Quem aqui, não sei se eu posso fazer isso, vai que ele se compromete. Quem aqui viria no culto se o culto fosse domingo de manhã? Tudo 50 para cima. 50 para cima. Os tiozinhos acordam 5 horas da manhã, não tem o que fazer. Já, não é? Vem tu ali, olha lá. Tá vendo? Depois da feira, né? O pastor Cleber falou: depois da feira. Já passa na feira da Vila Operária, está aqui do lado, já estamos perto, não é? Imagine se no culto das 9 da manhã, quem fosse ministrar o culto fosse a igreja de Coríntios. Meu amigo, que culto pentecostal! Cura, milagre, prodígio, manifestação do Espírito. Eu ia estar aqui, certamente eu ia vir na igreja do culto do Corinthians. Eu estou com 50, não, 40. Eu ia estar na primeira fila, vendo Deus fazer os prodígios, fazendo tudo. E eu ia falar assim: isso aqui é o evangelho. Deus ainda faz, estaria aqui. Mas Paulo fala que a igreja que tinha mais dons era extremamente imatura espiritualmente. O problema da igreja de Coríntios era tão grande que os irmãos estavam passando por cada coisa: facção, contenda, divisão. O negócio era feio, pecados absurdos, Paulo fala. E é por isso que, inclusive, na ceia ele faz uma cobrança: vocês estão se reunindo aqui de forma equivocada. Por quê? Porque eles se reuniam para participar da ceia. Os ricos traziam os melhores alimentos, sentavam na panelinha do lado de lá. Os pobres ficavam do lado de cá sem muita coisa. Eles comiam tudo. Tinha gente que participava da ceia e não tinha muito alimento para comer, porque havia uma divisão danada. Feio o negócio. E era uma igreja cheia de dons. Aliás, dá para abrir um adendo aqui? A mesa é um bom lugar para você medir a maturidade espiritual das pessoas. Eu vou repetir. A mesa é um bom lugar para você medir a maturidade espiritual das pessoas. Imagine você num almoço de domingo com seus pai, filho, neto, todo mundo. Aquela macarronada, né? Com creme de leite. Lembra da minha mãe, macarronada com creme de leite? E aí você está com toda a sua família, pessoas íntimas, ou logo é um lugar seguro para abrir o coração. Aí a pergunta que a gente faz é: qual é o teor da conversa numa mesa de domingo, quando você está com pessoas que você tem segurança necessária para abrir o seu coração? Que tipo de assunto se fala? A mesa é um bom lugar para medir a maturidade espiritual das pessoas. Num lugar seguro, que você sabe que você não vai ser julgado, que tipo de coisa se diz? Como é que é o ambiente do almoço de domingo, quando a gente reúne todo mundo?
Será que é para exaltar e valorizar o irmão? Ou é maledicência? Ou é para falar, reclamar? Como é que é? A mesa é um bom lugar. O culto do domingo de manhã da igreja de Coríntios ia ser fantástico, a igreja ia estar lotada, mas a ceia, o ambiente seria horrível. Horrível. Então, quando nós estamos falando sobre a igreja aos Efésios, e que literalmente é uma igreja para trazer identidade espiritual, nós não estamos falando apenas dos dons que vão se manifestar, não é sobre isso apenas, estamos falando sobre outras coisas também. Então, quando Paulo começa a escrever a carta aos Efésios, existe uma curiosidade muito grande. Paulo não começa exigindo mudança de comportamento. Paulo começa Paulo não começa escrevendo a carta aos Efésios exigindo mudança de comportamento. Faz em outras cartas, corrigindo, exortando, trazendo para perto. Paulo não. A igreja aos Efésios, ele começa revelando identidade. Gente, essa é uma chave muito poderosa. Preste atenção aqui. Paulo não começa exigindo mudança de comportamento, ele começa revelando o que é identidade. Tem muita gente que passou a vida inteira tentando mudar comportamentos, porque faltava consciência e clareza da sua identidade. A minha filha está ali, está na salinha. A Luísa tem 1 ano e 10 meses. Agora na hora do louvor eu tive que segurar ela 2 vezes, porque ela estava subindo a escada. E aí, ela está naquela idade da adolescência da criança. Terrível, meus amigos, terrível. Pensa no trem, bobeou, já foi, puxou, quebrou, não morde, não faz aquilo. Aquela loucura. E aí você pega e fala, não pode, ela chora, às vezes ela se joga no chão, e ela olha para você com aquela carinha, e você explica, você não pode fazer isso, não pode. Aí ela se acha que ela está entendendo, né? E ela fica com aquela cara. Minutos depois, o que está acontecendo? De novo. E por quê? Porque uma criança na idade da Luísa não tem a sua cognição desenvolvida o suficiente para responder à altura às responsabilidades. Faz sentido? Não tem. E também porque ela não tem clareza de quem é a sua própria identidade. Quando a mãe dela briga com ela, sabe o que ela faz? Ela corre para quem? Para o pai. Porque, ou vice-versa. Normalmente é só eu que brigo, o pai é sempre chato. Assim, seu Roberto? Sempre sobra pra gente? Entendi. Mas por que a criança faz isso? Porque ela acha que aquela correção significa um abandono. Eu perdi a segurança do meu pai, então eu tenho que correr para alguém, para minha mãe, porque eu olho para aquele não e eu esqueço que eu sou filho. Se ela soubesse nessa idade que ela é amada, independente do que ela está fazendo, do que ela vai fazer, ela não teria medo. Ela entenderia aquilo como uma correção natural, mas como ela não tem clareza da sua identidade de filha, o que ela faz? Ela encara um não como um abandono, e ela corre para tentar achar a proteção o mais rápido possível. Esse é o problema quando a gente está tentando exigir mudança de comportamento de pessoas que não têm clareza de identidade, porque elas não sabem exatamente quem elas são, e por isso vivem batendo a cabeça em tudo quanto é lugar tentando mudar. Mas se ela soubesse a origem da sua identidade, ela evitaria muitos problemas. Eu vou explicar isso melhor conforme a gente vai caminhando. Então, só para a gente fechar esse primeiro ponto, Lucas, projeta para mim o ponto 1. Aleluia. Está aí na agulha? Exigir mudança de comportamento de quem ainda não tem consciência de sua identidade é como tentar colher frutos de uma árvore que ainda não criou raízes. Talvez isso responda a muita coisa na sua vida. Por que as tentativas de mudança de comportamento, de mudança de rota, às vezes não acontecem? Porque não é falta de força de vontade, é falta de clareza, de visão, de propósito. Por que você está dizendo isso, Vitor? Porque o que Paulo vai fazer a partir de agora, quando está escrevendo a carta à igreja aos Efésios, é justamente lembrar de quem eles são.
Porque quando você sabe quem você é em Deus, muita coisa, você deixa de ser cativo, você deixa de sofrer, vou usar essa palavra, porque há muito sofrimento quando falta consciência de quem nós somos. Talvez seja por isso que a gente acaba sendo presa fácil na mão de muitas pessoas. Os nossos sentimentos são bagunçados, porque a gente esquece de quem nós somos. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim, projeta para mim, Lucas: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Paulo quer lembrar essa igreja quem eles são em Cristo Jesus. E como ele começa? Dando uma intenção muito clara. Ele quer gerar maturidade, não quer? É isso que nós entendemos que Deus tem para nós nesse novo tempo, não é? Sim. E como é que Paulo começa a ensinar a respeito disso? Ele já começa a dizer que nós, todos nós, já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo não diz, vocês foram abençoados com poucas bênçãos, com algumas bênçãos, de vez em quando. Não, Paulo diz, vocês foram abençoados com todas as bênçãos espirituais. É todas. Todas é assim, não é que nem o Palmeiras. Eu ganhei todos os títulos, menos o Mundial. Não é que nem o Palmeiras. O palmeirense não pode falar, eu ganhei todos os títulos. Não, cadê o João? Estaria, né, meu amigo? O palmeirense não pode dizer que ele é abençoado com todas as bênçãos. Falta Mundial. Heresia? Isso é heresia? Gente, por que vocês acham que essa informação é importante para gerar maturidade espiritual na vida da igreja? Já parou para pensar? Paulo está escrevendo uma carta para ensinar os irmãos a serem maduros na fé. Por que ele começa deixando isso bem claro? Vocês já foram abençoados com todas as bênçãos espirituais. Preste atenção aqui, é bênçãos espirituais. Ele não está falando bênção carnal, física, material, embora essas bênçãos espirituais alcançam a nossa vida física, a nossa vida financeira, alcançam, mas ele está dizendo bênçãos espirituais, e essa palavra espirituais no grego é pneumáticos. Ele está dizendo assim, olha, essas bênçãos que vocês já foram abençoados, não é que vocês serão abençoados, essas bênçãos têm origem no céu. Preste atenção, Paulo está dizendo, essas bênçãos têm origem nos céus e são operadas pelo Espírito Santo. Não é qualquer tipo de bênção. E essas bênçãos, tia Gisele, não é uma bênção transitória, cronológica. Ou seja, olha, se o fulano ganhar para a presidência, quem sabe as coisas melhoram. Não, mas se o fulano ganhar, quem sabe isso fica melhor. Não, olha, mas se o diagnóstico do médico X, quem sabe a gente tem esperança. Não, Paulo está dizendo, as bênçãos espirituais mediadas pelo Espírito não podem ser regulamentadas com qualquer coisa que seja transitória e humana. É como se Deus estivesse falando, eu não preciso de circunstâncias favoráveis para agir em favor de vocês. Vocês têm noção disso? Eu não preciso de circunstâncias terrenas, políticas ou financeiras para agir em direção e em favor de vocês, porque as bênçãos são espirituais e são mediadas pelo Espírito Santo. As bênçãos que nós recebemos de Deus têm origem no céu. E deixa eu dizer algo para você. O céu não há transitoriedade. O céu não há limites. O céu, a provisão é eterna. O céu não há enfermidade. No céu a alegria constante e eterna. No céu o nosso gozo e a nossa esperança é completa e satisfeita. A nossa origem da bênção que está sobre a nossa vida não está regulamentada por circunstâncias humanas. Paulo está dizendo, uma igreja madura precisa saber disso.
porque isso faz com que a fé dela seja constante, seja perene. Eu sei que alguns de vocês que aqui estão, provavelmente estão passando por situações transitórias, temporárias. Eu não conheço profundamente a vida de todos, não sei as áreas que você precisa do favor de Deus. Alguém precisa do favor de Deus como eu aqui? Deus não precisa de situações favoráveis para mudar a sua história. Deus não precisa. Então, se você recebeu um diagnóstico negativo, se você está passando por uma crise financeira, se você tem algum tipo de problema que você está cansado, Paulo está escrevendo para nós: a maturidade espiritual começa acreditando que nada pode impedir o agir de Deus na minha vida, porque a palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? E aí, quem sabe, nas nossas mesas domingo, a gente sente para agradecer e dizer: Deus é bom, o tempo todo, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas e a conta que eu não sei como pagar? Deus é bom o tempo todo e até aqui. Mas e a enfermidade que assola durante a noite? Deus é bom, porque até aqui Ele nos ajudou. Por quê? Porque nada pode impedir, porque vem do céu. As bênçãos que está sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, tem origem santa. Alguém crê nisso? Tem origem santa. Mas talvez exista uma coisa que a gente precisa considerar. Muitas vezes, seu Roberto, nós queremos as bênçãos santas, mas não queremos ser limpos. Faz sentido? Eu tenho consciência, as minhas bênçãos são santas, é de origem divina, ela é celestial. Mas muitas vezes eu quero a bênção, mas não quero a pureza que essa santidade traz para mim. Um traço de maturidade espiritual é alguém que começa a colocar na balança mais a necessidade de ser limpo e santificado do que ser abençoado com alguma coisa que lhe falta. Eu vou repetir: um traço de maturidade espiritual é quando eu coloco na balança de que eu realmente preciso permitir que o Espírito me limpe, transforme minha vida, eu dou o controle para Ele, eu confesso os meus pecados, mais do que Ele pode ou quer suprir alguma necessidade transitória. Bênçãos espirituais, quando chegam na sua vida, não supre apenas uma necessidade, te toca, te purifica e te santifica para torná-lo igual ao seu mestre. Paulo está dizendo: isso é uma igreja madura. E aí, não sei se você percebeu, esse texto que a gente acabou de ler fala sobre nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que seria isso? Essa palavra região celestial significa a dimensão espiritual invisível onde Cristo reina. Eu não sei se você sabe, mas depois que Ele foi ascendido aos céus, Ele está sentado no alto e sublime trono. O seu nome é sobre todo nome, e Ele governa toda a terra numa região celestial. Ele, nesse exato momento, está olhando para cada um de nós com todo o seu poderio e autoridade e está nos governando numa região celestial. Paulo está dizendo: nós somos abençoados, não só com a origem de uma bênção santa, mas numa região onde Deus governa todas as coisas. Você sabe muito bem, eu digo assim, nem tudo é espiritual, mas todas as coisas são espirituais. Às vezes a gente vai espiritualizar um negocinho: eu trupiquei, é um sinal. Não necessariamente. Mas que o nosso mundo é governado em uma região celestial, através do governo do Espírito Santo. E tudo que acontece aqui, acontece porque Ele tem autoridade, está sentado numa região para governar. Isso é um fato, meus amigos. Isso é um fato. As coisas não acontecem na aleatoriedade. Aconteceu, né? Não, Deus está governando para os seus. A palavra do Senhor diz que desde a eternidade não se viu nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha. E onde Ele está trabalhando? Nessas regiões. Ele está lá
Ô Gima, não está no script, mas você pode projetar para mim Efésios capítulo 6, versículo 12, só para você entender o que nós estamos dizendo. Alguém está comigo ainda aqui? Amém, glória a Deus. Quem vai pagar a pizza, já pode chamar o delivery. Efésios 6, versículo 12. Aí, presta atenção, olha aqui o que eu estou dizendo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes desse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas ou nas regiões celestiais. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nós só somos abençoados porque nós estamos escondidos em Cristo nessas regiões. Não é um negocinho assim, sabe? Pode acontecer. Se eu tiver sorte, vai acontecer. Não, Paulo está dizendo, a igreja, os filhos, estão subsidiados, porque Cristo está governando numa região celestial e ela está escondida nele, nesse lugar de batalha, de grandes poderes do mundo das trevas. Está acontecendo uma grande luta, mas nós estamos firmados em Cristo Jesus, escondidos nele. É nesse lugar que nós somos vitoriosos. Não é aqui, já começa lá. Já temos a garantia da nossa vitória, porque Cristo está vencendo e governando todas as coisas. Nossas bênçãos não dependem primeiro das circunstâncias terrenas, da nossa posição espiritual em Cristo. E isso muda tudo. E você acha que você está sozinho? De verdade, você acha que quando você está chorando no seu quarto, quando você está lutando nas suas guerras, você está sozinho quando o desespero bate? Paulo está dizendo, maturidade cristã precisa ter essa consciência. Existe alguém batalhando em regiões de duelo, de guerra, e esse alguém é Cristo Jesus, que está governando, e nós estamos escondidos nele. Então, de verdade, pelo amor de Deus, quando você chegar na sua casa e colocar diante do Senhor as suas súplicas, lembre disso, Ele governa, e Ele já venceu todas as batalhas, e nós estamos escondidos nele. Às vezes nós oramos como se Deus não existisse, ou como se a verdade que Deus fosse uma mentira. Oh Deus, será que o Senhor pode, né? Sabe aquela oração miserável? Autocomiseração, eu sou tão e o Cristo está lá, eu estou governando, o cetro de justiça está sobre o seu trono, e Ele está mandando os anjos ministradores vindo em direção à nossa causa, e as coisas estão acontecendo, e eu estou ali, né? Oh Deus, você podia apenas fazer aqui, oh Deus, e Deus está falando, eu te dei o mundo, eu te dei as nações. Profetiza, levante a sua mão com autoridade e diz, nas regiões celestiais, eu tenho um representante, e ele é Cristo Jesus, que nunca perdeu uma batalha. Aí diminui a murmuração, diminui a reclamação, aí os santos se reúnem com alegria, porque sabem que anunciam uma vitória já conquistada, porque Cristo já venceu todas as coisas. Qual que é o tamanho do seu problema? Qual que é o tamanho do seu desafio? Cristo já venceu nas regiões celestiais, e se você permanecer, e no tempo certo Ele enviará um anjo para abrir a porta que você tanto precisa, para realizar o milagre que você tanto ora. Mas nós precisamos ter a consciência, o meu Redentor vive e há de me fazer prevalecer. Nós precisamos ter essa consciência, gente. Quem está entendendo a maturidade espiritual precisa ter a consciência de sua identidade, de quem você é nele. Porque senão a gente vai reunir um monte de gente que não sabe quem é o Cristo, que não sabe quem é o Deus que Ele está se prostrando, e vai passar a vida inteira vivendo como escravo, quando na verdade era para ele estar vivendo como herdeiro. Aleluia, Jesus. Gente, o nosso futuro já está garantido em Cristo Jesus. Quanta gente sofrendo de ansiedade, quanta gente eu trato,
Eu já falei para você, já confidencializei. Tem gente no consultório que eu olho e falo, isso aqui não é emocional, isso aqui é espiritual. Espiritual. Eu fico pensando, se esse cara soubesse, se essa mulher soubesse de quem ela é filha. Não se vendia, não entregava os seus sentimentos para qualquer um. Consciência espiritual. É isso que Paulo está escrevendo. Identidade espiritual. Nós somos revestidos com o poder do Espírito Santo, e a nossa vitória é garantida nas regiões celestiais, onde as batalhas são travadas. Não se esqueça, tenha consciência espiritual, porque senão qualquer notícia te joga para baixo. Qualquer fala, você fica amuado. Ai, mas olha isso que fizeram comigo. Ei, lembra, você é filha do rei. Você é filho do rei. Consciência espiritual para avançar. Efésios 1:4 diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Quando Paulo fala sobre bênção espiritual, a primeira delas é: nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos escolhidos. Então o que isso significa? Não fomos um acidente espiritual, não fomos tolerados, não fomos apenas aceitos por obrigação. Não, Deus nos desejou. Embora você não é o centro da humanidade, mas Deus nos desejou e nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Consciência espiritual. Eu preciso saber disso. Essa escolha, essa eleição fala de pertencimento, fala de identidade, fala de propósito. O crente que entende isso para de viver desesperadamente tentando provar o seu valor. Você já é amado por Deus. Seu Roberto, a gente tem que lembrar que Paulo está escrevendo à igreja dos Efésios, ou seja, não era o povo judeu, então eles não tinham consciência de quem Deus era, eles não faziam parte da promessa, eles não cresceram desde pequeno ouvindo falar desse. Provavelmente a igreja quase na sua completude era de gentios, pessoas que serviam a outros deuses. Imagina Paulo falando: existe um Deus que morreu por você e pagou a sua dívida. E aí Paulo continua dizendo: e não pagou a sua dívida agora, essa dívida foi paga antes de você nascer. Imagine você que quer construir uma casa. Aí você vai no banco, conversa com a sua gerente, fala assim: eu quero construir uma casa, quando é que eu consigo pegar? Ela falou: tem 500 mil aprovado para você. Aí dá tudo certo nos papéis, Deus te abençoou, hoje a sua casa está pronta. E vamos supor que você pagar a primeira parcela depois que ela já está pronta. Aí você chega no banco da gerente: aqui, ó, vim aqui fazer o Pix da primeira parcela, minha casa está linda. Aí você chega lá, a gerente fala assim: você vai pagar o quê? A primeira parcela do financiamento de que eu fiz em 48 anos. O importante é 48 anos. Ela fala assim: tá paga. Quem recebe, diga amém. Quem recebe, aleluia. Tá paga. Aí depois você fala assim: mas tá paga? Mas quando é que foi paga? Aí a gerente fala assim: antes de você nascer, existia um crédito aprovado para você, para suprir a sua. Tá pago. Tá pago por quem? Por alguém que te escolheu no ventre da sua mãe. Tá pago por alguém que te escolheu antes dos seus primeiros erros. Tá pago por alguém que te amou na sua pior versão. Tá pago. Tá pago. Sabe o que isso, quais são os benefícios quando você entende, tem essa consciência de que você é eleito, é escolhido de Deus? A gente quebra algumas objeções. A primeira delas é: você não foi escolhido e amado por Deus por causa do seu currículo, porque você era bonito, porque você tinha utilidade. Não. E você não pode, inclusive, dizer: mas eu não sou bom para ter sido escolhido por Deus. É verdade, essa é uma grande verdade. Você não é bom. O problema é que Deus quis te amar.
Deus quis chamar. O amor dele foi violento em direção à sua vida. Ter essa consciência que nós somos escolhidos, nós somos eleitos em Deus, quebra o medo da rejeição e do abandono. O mundo nos descarta quando erramos ou quando nós envelhecemos, mas a Bíblia diz que Deus nos amou, ou provou o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus te amou, no seu pior dia, na sua pior versão, Deus te amou. Deus te amou. Gente, presta atenção aqui, eu estou encerrando, amém? Quem está com fome, levanta a mão. Oh Deus, aleluia, aleluia. Olhe para cá, nós estamos encerrando, olhe para cá. A origem de grande parte dos transtornos emocionais, preste atenção, a origem de grande parte dos transtornos emocionais são por carências afetivas não supridas. A origem de grande parte dos problemas emocionais são por carências afetivas não supridas. Eu falo para você com propriedade. Carências emocionais não supridas. É por isso que gente permanece em relacionamentos abusivos e não consegue sair, porque o abusador entrega uma migalha daquilo que ele nunca teve. É por isso que gente permanece em empregos onde o patrão ou o seu líder é tóxico, acaba com você e você permanece lá porque você não tem nada que você recebeu de outra pessoa, então você está ali. É por isso que a gente muitas vezes se submete a pessoas que são narcisistas, que só permite que você seja feliz se ela for a fonte da sua felicidade, porque se não for, ela vai te destruir. A falta de afetividade leva pessoas a correrem riscos absurdos. Absurdos. Falta de segurança emocional gera pessoas melindrosas. Conhece gente melindrosa? Você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque ela pode interpretar de um jeito que ela não achou, e no final você pisa em ovo. O negócio é chato. Se fizer uma piadinha, acabou. Levou a sério, acabou. Meu Deus do céu, tudo é um problema. Sabe o que é isso na maioria das vezes? Carência afetiva não suprida. Gente vitimista, gente com necessidade de aprovação, de reconhecimento, pessoas extremamente inseguras, pessoas que sentem rejeitadas quando ouvem um não. Sabe o que é isso? Carência afetiva não suprida. Você pode pensar: Vitor, mas aonde você quer chegar? Vou chegar agora. Uma igreja carente afetivamente nunca vai cumprir a grande comissão. Uma igreja carente afetivamente nunca vai cumprir a grande comissão. Porque no primeiro imprevisto, no primeiro não, na primeira perseguição, na primeira resistência, eu acho que Deus não me chamou porque o fulano falou que eu não cantei bem, porque eu não fiz aquilo, porque eu não sei do que. Quando vier a perseguição, é tanta carência afetiva mal resolvida, ele não consegue. Mas Paulo está dizendo: se o seu pai não te amou, se você não recebeu carinho e nem segurança afetiva e emocional, Deus chamou antes de você nascer. Mas eu passei por abuso, eu passei por estresse, eu passei por tragédia, eu passei por isso, eu passei por aquilo, a minha vida emocional ela é um caos. Mas Paulo ainda continua dizendo: mas mesmo assim Deus te amou e pagou um alto preço e olha para você como filho. Deus nos amou, gente. O Deus que criou todas as coisas, Ele nos amou e nele nós somos supridos afetivamente do início ao fim. E esse Espírito que está sendo mediando essas bênçãos espirituais começa a entrar, invadir o nosso coração, e aquilo que era falta, aquilo que era dor, aquilo que era frustração, começa a ser preenchido por um amor violento. E começa a trazer a segurança emocional que nós tanto precisamos. Ponto 2. A eleição ou a consciência de que Deus me escolheu cura a nossa carência e amadurece o nosso comportamento.
Deus nos escolheu nele. Antes de oferecer para Ele a minha melhor obra, a minha melhor versão, o meu melhor louvor, a minha melhor oferta, Deus nos supriu de toda carência. Uma pessoa emocionalmente saudável, ela descansa e tem paz. A pessoa não vive ansiosa tentando garantir o amor de Deus. Ela trabalha, serve e obedece por gratidão e não por medo. Uma pessoa emocionalmente saudável, curada em Deus, porque sabe que Ele te escolheu, ela tem uma resiliência maior para lidar com dias maus. Quando o pecado te acusa, ou quando crises da vida disserem que Deus te esqueceu, a eleição ancora a nossa alma e a gente pergunta: quem mudaria de ideia depois de ter planejado me amar desde a eternidade? Quem mudaria de ideia depois de ter planejado me amar desde a eternidade? Deus não mudou de ideia. Uma pessoa emocionalmente saudável, que entende que Deus te escolheu, tem relações mais saudáveis. Quem se sabe escolhido por Deus não mendiga a aprovação humana. Você deixa de idolatrar a opinião dos outros, porque a sua carência de aceitação já foi suprida no Calvário. Já foi suprida no Calvário. E agora eu estou encerrando, só leio o versículo 5 do capítulo 1. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Quem é filho, diga amém. Grande parte das pessoas ainda vivem como escravos, sem saber que Cristo já o libertou. Eu estou encerrando, eu quero só... A gente tem falado aqui já faz algum tempo, pelo menos 3 ou 4 semanas, que esse novo ciclo na Simple, a gente vai criar uma cultura, entre outras, mas uma que vai ser talvez as principais, a cultura de confissão de pecado. Criar um ambiente seguro para que a gente possa encontrar a liberdade de confessar pecado um para o outro, porque isso é bíblico inclusive. Mas Mateus, para que isso aconteça, o nosso coração tem que estar extremamente seguro em Deus, porque um ambiente seguro precisa ser, não dá para ter julgamento, não dá para ter apontamento, não dá para ser pessoa melindrosa, não dá. Tem que encontrar esse ambiente seguro. E sabe qual que é o problema? Hoje a minha esposa inclusive falou, essa é a frase da minha esposa, viu? Estou dando aqui o direito autoral. Minha esposa estava lá no quarto hoje, ela entrou e falou, Deus falou algo para mim, e essa frase eu vou escrever, vou falar no sermão. Ela disse: a igreja acha que quando ela confessa pecado, ela está manchando a sua reputação, mas na verdade Deus está limpando a sua vida. Ela entrou, Deus falou comigo, eu falei, falou? O que Deus falou? A igreja acha que quando ela está confessando pecado, ela está manchando a sua reputação, mas na verdade Deus está limpando a sua vida, limpando a sua vida. Gima, projeta e a gente vai encerrar. Ponto 3. Quem vive como escravo esconde o pecado por medo de perder a aceitação. Quem vive como filho confessa, porque já foi aceito antes mesmo de nascer. Meus amigos, 1 João capítulo 1 versículo 9: mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 4 versículo 18 e 19: esse amor que nós temos em Deus, Ele não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque teremos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe, eu espero o dia onde eu possa receber pessoas naquela salinha. Fizemos uma salinha pastoral ali para justamente ministrar na vida das pessoas, cuidar das pessoas, pessoas chegando ali, sabe, eu preciso confessar o meu pecado, porque eu quero me libertar, eu preciso confessar o meu pecado, porque Cristo tem uma nova vida para mim, eu preciso ser limpo. E aí a gente não vai ter mais esse negócio de, mas se eu falar os meus pecados para o pastor, e a minha reputação, como é que vai ser? Mas e se a igreja souber que eu fiz isso e aquilo, o que vai acontecer? Não, a igreja é segura, a igreja sabe em que ela está ancorada, o amor de Deus lança fora todo medo. Então vamos confessar o pecado, para que a gente seja liberto e encontre uma maturidade espiritual.
Eu creio, nós precisamos encontrar esse lugar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos escondemos atrás das nossas boas obras. A gente está aqui servindo com todo o coração, somos pessoas gente boa, somos pessoas honestas, mas lá dentro tem pecados que Cristo quer limpar, e a gente tem medo de confessar, medo de ser transformado, e aí vira uma hipocrisia, outra vez uma performance. Por quê? Porque não criamos a cultura. Você vai ser amado e acolhido, nós vamos orar juntos, e Cristo vai nos libertar juntos, para que a adoração seja verdadeira e para que haja maturidade espiritual, e ninguém tenha que se esconder atrás das suas boas obras condenáveis, onde eu posso diante de Deus dizer assim: a minha vida está aqui, o que o Senhor está vendo em cima do altar sou eu por inteiro, porque eu encontrei uma igreja que eu possa abrir meu coração e ser curado, e ela me abraça, ela não me julga, não me aponta, ela é madura na fé, porque nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. Então não há nada que possa manchar a nossa imagem se o sangue nos purificou. Escravo vive tentando manter a sua reputação, filho vive porque o sangue do Cordeiro o limpou. Aleluia, aleluia. 1 João 3:1, e nós vamos orar. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Vejam como é grande o amor do Pai, pois Ele nos chama de filhos. Fato, somos filhos. Se somos cordeiros em Cristo Jesus. Aleluia. Maturidade espiritual, caráter lapidado, identidade curada. É isso que Deus quer fazer nesse novo estágio na Simple. Eu espero que você persevere o suficiente para ver o fruto dessa profecia no nosso dia e no nosso meio. E nós vamos ser abençoados juntos nesse novo ciclo. Amém?